E agora eu busquei também num livro chamado Medicina Espiritual, do Dr. Herbert Benson, e também de Mark Stark, Medicina Espiritual. Tem uns pontos bastante interessantes que eu trouxe desse livro. Está relacionado também à neurociência. Então ele diz assim, que quando nós queimamos o dedo, o nosso cérebro interpreta esse estímulo. Só que essa interpretação é uma interpretação superficial. Como assim superficial? É que em qualquer evento da nossa vida, é importante que nós busquemos uma interpretação mais profunda. Mas qual a diferença entre uma interpretação superficial e uma interpretação profunda? A interpretação superficial pode ser realizada nos níveis das regiões mais primitivas do nosso cérebro. Seria o cérebro reptiliano e o sistema límbico. Então, quando nós temos a interpretação envolvendo apenas esses dois níveis do cérebro, estamos fazendo uma interpretação superficial. Porque, inclusive, até os próprios animais conseguem fazer essa interpretação superficial. Para que a interpretação possa ser mais profunda, é necessário nós envolvermos o nosso pensamento. Então, no caso de nós queimarmos um dedo, nós refletimos onde nós queimamos o dedo. Refletimos como nós queimamos o dedo. Ou por que nós queimamos o dedo. O que nós podemos fazer para não queimarmos de novo o dedo. Uma coisa bastante simples, mas o fato só de queimar o dedo é uma interpretação superficial que a gente faz dela. Mas a partir do momento que nós começamos a pensar sobre aquilo, nós estamos utilizando a região do neocórtex, que é o terceiro nível do nosso cérebro, onde nós utilizamos o raciocínio, utilizamos a nossa consciência, utilizamos a nossa imaginação. Então é importante, sempre quando acontece alguma coisa, nós procurarmos pensar, procurarmos refletir sobre aquilo que aconteceu. Então o nosso pensamento consegue interpretar as coisas. E o nosso cérebro convoca os nossos neurônios e demais circuitos a funcionarem a cada estímulo que nós damos para ele. Então todas as nossas experiências, nossas emoções, as emoções que nós experienciamos também recebem uma neuroassinatura, recebem uma marca. Então cada experiência que a gente tem, cada emoção que a gente tem recebe uma marca, como se fosse um carimbo diferente um do outro, que é chamado nesse livro aqui de neuroassinatura. Esse livro aqui, Medicina Espiritual, ele chama de neuroassinatura. Cada experiência que a gente tem, cada emoção que a gente tem. E todas elas são baseadas em imagens e também em símbolos. Nós interpretamos as coisas através de imagens e através de símbolos. Como assim imagens e símbolos? Por exemplo, quando nós representamos o número 1, ele é um símbolo que para nós representa o número 1. Mas para quem não conhece esse tipo de numeração, para a pessoa não vai significar nada aquele número 1 que nós colocamos. Então, aquele número 1 representa para nós um número. Aquele símbolo que nós fazemos com um risquinho assim, representa um número. Mas para quem não utiliza esse tipo de numeração, não vai significar nada para a pessoa. Então, toda a nossa vida, ela é baseada, aliás, as interpretações que nós fazemos são baseadas em símbolos que nós armazenamos ao longo da nossa vida. Ou mesmo as palavras que nós lemos. Cada letra representa também um símbolo. Então, nos idiomas que não se utiliza essas palavras que nós utilizamos aqui no Brasil, um símbolo, por exemplo, de uma letra A, não vai significar nada para a pessoa. B também não vai significar nada, porque a pessoa tem outros símbolos para representar essa oralidade para ela.
Então, as nossas experiências, nossas emoções, elas recebem uma marca e essas marcas são baseadas em imagens e símbolos que são armazenados em nossa memória. E assim nós vamos recordando futuramente essas marcas. Então, cada um de nós possui uma neuroassinatura diferente das neuroassinaturas das outras pessoas, mesmo que seja a mesma experiência, mesmo que seja a mesma situação. Porque as neuroassinaturas de cada um são baseadas na experiência de vida de cada um. E cada um de nós armazena imagens e símbolos que podem ser diferentes umas das outras pessoas. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando dessas assinaturas. Então, aqui nesse livro, Medicina Espiritual, ele diz que o Dr. Jonathan Barg, psicólogo da Universidade de Nova York, estudou a interação entre o cérebro e as emoções. Ele diz assim que nós avaliamos as coisas de acordo com a forma que nós percebemos e de acordo com a forma de como nós interpretamos. Por isso que eu comentei agora há pouco que as neuroassinaturas podem ser diferentes uma da outra, mesmo que as duas pessoas estejam olhando para a mesma situação. Porque cada um de nós vamos avaliar essas coisas de acordo com como nós percebemos e como nós interpretamos essas coisas. E cada uma dessas coisas também estão relacionadas com as nossas emoções. Por exemplo, uma determinada situação pode causar um tipo de emoção numa pessoa e um tipo de emoção diferente numa outra pessoa. Então, cada uma dessas pessoas vai interpretar de forma diferente aquela mesma situação. Então, isso também envolve não só as coisas que nós vemos, que estão bem definidas, mas também as formas abstratas, as palavras que não fazem sentido. Cada um interpreta de uma forma diferente. Então esse processo acontece de forma automática ou instintiva, que nós vamos armazenando no decorrer da nossa vida, no decorrer das nossas várias experiências. E antes que as informações cheguem na nossa consciência, que chega numa fração de segundo, ocorre um julgamento baseado nas impressões que nós tivemos. Então aí que nós acabamos adotando um pré-conceito, é uma ideia pré-concebida até mesmo antes que a informação chegue na nossa consciência. Então, a partir do momento que nós vemos alguma coisa, rapidamente nós atuamos nessas regiões do cérebro, no reptiliano e no sistema límbico, e ele analisa aquela situação através de uma impressão que ela tem, ou que nós temos daquela situação, e formamos um preconceito com relação àquilo. Porque é um preconceito porque ainda não foi ainda analisado pela nossa consciência. E o nosso cérebro, ele muda a cada momento que tem uma experiência. O nosso cérebro é bastante maleável e muda a cada milissegundo. Isso varia de acordo com as experiências de vida que nós estamos tendo. Então, mesmo que nós tenhamos trazido instruções e neuroassinaturas quando nós nascemos, o nosso cérebro busca continuamente por novas células nervosas e o tempo todo formando novas neuroassinaturas. Então, já vamos entender agora por que eu estou comentando tudo isso. Então, segundo esses estudos que estão descritos nesse livro, Medicina Espiritual, nós vemos que as nossas experiências têm efeitos acumulativos. Conforme nós vamos tendo experiências, nós vamos acumulando essas neuroassinaturas, acumulando essas experiências na nossa vida. Elas vão se acumulando ao longo do tempo. E o que nós acumulamos ao longo do tempo vão passar a ser a nossa bagagem para medir o nosso nível de bem-estar ou o nosso nível de mal-estar. Então, por isso que é importante nós lembrarmos ou refletirmos o que é que nós estamos armazenando através dessas neuroassinaturas. Se estamos armazenando bagagem para o nosso bem-estar ou bagagem para o nosso mal-estar. Então, nós podemos transformar uma experiência ruim em um bem-estar.
que geralmente uma experiência ruim nos traz mal-estar, mas nós podemos pegar essa experiência ruim e transformar em bem-estar a partir do momento que nós envolvemos nosso pensamento para avaliarmos sobre as questões mais profundas que não são feitas no nível superficial que eu comentei. Então, e quando se trata de sofrimento emocional, as questões mais profundas devem ser dirigidas para dentro de nós mesmos, onde nós assumimos a responsabilidade por aquilo que aconteceu conosco e passamos a refletir sobre aquilo a partir de um ponto de vista mais amplo, não focando apenas no problema, mas focando no todo, analisando o todo, para entender o que aquele problema representa no todo.